Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui quem vos fala é o professor Eugênio Bastos, canal Geogênio, a serviço dos alunos que gostam de estudar e passar em concursos. Moçada, vamos fortalecer o canal, se inscrevam no canal, dê aquele like, compartilhe o vídeo e ajude o professor Eugênio Bastos a democratizar o ensino da geografia. Moçada, no nosso encontro de hoje, eu irei falar mais uma vez sobre a China. A primeira aula de 2023 sobre a China, até mesmo porque temos que analisar o novo contexto geopolítico da China dentro do cenário internacional, mediante a tudo aquilo que está acontecendo dentro daquilo que nós chamamos de nova ordem mundial. Espero que vocês gostem do nosso encontro e, havendo qualquer dúvida, deixe a sua pergunta na parte dos comentários que eu terei o máximo prazer de responder. Então, moçada, eu irei fazer um breve apanhado sobre o recente desenvolvimento da China, ou seja, irei falar um pouquinho das conquistas que a China obteve a partir das reformas econômicas iniciadas em 1976 até chegarmos ao ano de 2023 para que nós possamos analisar essa nova conjuntura que está sendo desenhada no contexto da geopolítica chinesa. Então, para iniciarmos o nosso encontro, temos aqui essa imagem mostrando a acumulação de riquezas, simbolizando o alto crescimento econômico, naquilo que eu chamei de o despertar do dragão. China, conhecida como o Império do Meio, adotou, como adota até hoje, o sistema comunista, se bem que, a partir de 1976, com o início das reformas econômicas desenvolvidas ou implementadas naquele país, a China passou a adotar alguns princípios do capitalismo, ou seja, da economia de mercado. Então, para que vocês tenham ideia, nesse período em que a China se manteve isolada por aproximadamente 26 anos, de 1950 a 1976, apesar do país ter conseguido algumas importantes conquistas, como, por exemplo, reduzir a fome, como, por exemplo, gerar um maior crescimento na economia, o que se verificava é que o isolamento da China, dentro desse contexto da terceira revolução industrial, estava fazendo com que o parque industrial chinês, que também era um parque industrial que assim nós podemos considerar recentemente desenvolvido, estava passando por um processo de sucateamento mediante as novas tecnologias que estavam sendo implementadas no mundo. Então, quando duas das maiores lideranças do Partido Comunista Chinês, Deng Xiaoping e Xu Enlai, lideraram a criação de um programa de reformas econômicas que foram implementadas no país a partir de 1976, esse plano tinha por objetivo estratégico atrair o capital estrangeiro para o território chinês e, dessa forma, ter acesso a tecnologias do mundo ocidental, de forma a permitir que o parque industrial da China se desenvolvesse,
se modernizasse, incorporasse novas tecnologias e, dessa forma, levasse o país a uma taxa de crescimento econômico mais significativa. Então, para que vocês tenham ideia, no meio rural, por exemplo, antes das reformas, existiam as chamadas comunas populares, que, na verdade, nada mais eram do que um agrupamento de cooperativas agrícolas que, dentro de um programa denominado Grande Salto para a Frente, desenvolvido na China no final da década de 1950, tinha por objetivo tornar essas unidades de produção rural não só unidades agrárias, como também unidades industriais autossuficientes em vários itens que viessem atender a população que ali vivesse, gerando excedentes para o abastecimento das cidades. Só que esse modelo de comunas populares não conseguiu resolver o problema do abastecimento alimentar no país. Inclusive, no início da década de 1960, a China conviveu com a fome, que voltou a crescer dentro do país, e dessa forma, esse programa de reformas procurou substituir as comunas populares por um sistema denominado contrato por arrendamento familiar, ou seja, a terra continua sendo propriedade do Estado, porém a mesma era arrendada, como é até hoje, por períodos de 15 anos renováveis, onde os produtores rurais se obrigavam a fornecer a preço fixo 50% daquilo que produziam para os armazéns oficiais do Estado, e a outra metade eles poderiam comercializar livremente. E sendo assim, essas reformas que ocorreram no campo acabaram por contribuir para o crescimento da produção agrícola na China, que foi um dos fatores geradores de uma maior segurança alimentar, afastando aquelas crises crônicas de fome que afetavam o país no passado. No campo industrial, o que o governo fez? Ele implantou as zonas econômicas especiais, sobretudo naquelas províncias do leste, banhadas pelo Oceano Pacífico. Nessas zonas econômicas especiais, o governo chinês criou uma política de incentivos fiscais para atrair o capital internacional. E dessa forma, houve um grande fluxo de investimentos procedente dos Estados Unidos, da União Europeia, do Japão e de tantos outros países que, em muitos casos, as empresas multinacionais se aliavam às empresas estatais chinesas, criando as chamadas joint ventures, associação do capital estatal com o capital privado multinacional. A implantação das zonas econômicas especiais nas províncias orientais deu um resultado espetacular. Tanto é assim que a economia da China passou a crescer a ritmo surpreendente. O PIB argentino, durante vários anos, cresceu acima de 8%, 9%, 10%, permitindo dessa forma que o país alcançasse uma projeção significativa no cenário econômico mundial, até alcançar recentemente, há poucos anos atrás, a segunda posição entre as economias do mundo. A China é hoje a segunda maior economia do mundo, com projeções para que o país ultrapasse os Estados Unidos, talvez ainda nessa década ou, no mais tardar, no início da década de 2030. Então, há de se destacar que o interesse do capital internacional em investir na China se dava pelo fato não só da concessão dos incentivos fiscais,
mas também da presença de uma mão de obra disciplinada, abundante e barata, o país contando com uma boa infraestrutura de transporte, energia e comunicações, aliado ao fato da China ser um país rico em recursos naturais e tantos outros fatores que direta e indiretamente contribuíram para o grande crescimento econômico da China. Posteriormente, essa política responsável pela implementação das zonas econômicas especiais, as chamadas cidades de economias liberadas, vai se estender em direção ao interior, porque esse processo acabou por gerar grandes disparidades socioeconômicas na China. Então, as províncias orientais se modernizando numa velocidade muito grande, ocorrendo ali não só o desenvolvimento, mas o desenvolvimento compartilhado com uma melhor distribuição de renda, e as províncias centrais e ocidentais permanecendo atrasadas quando comparadas às províncias orientais. Dessa forma, nos congressos do Partido Comunista Chinês foram elaborados planos que possibilitaram também estender o desenvolvimento ao interior, como forma de reduzir as profundas desigualdades socioeconômicas que estavam, como ainda existem até hoje na China, estavam aumentando e ainda persistem até hoje. Claro que hoje o interior ele está passando por um processo rápido de modernização, ainda existe essa disparidade, essa desigualdade, todavia não tão acentuada como era no passado. Então, esse esboço que eu estou utilizando para falar sobre a importância das reformas feitas pelo governo chinês para induzir o desenvolvimento ou acelerar o crescimento econômico do país, vai, de certa forma, exercer também uma importante influência nessa questão de toda a estratégia geopolítica desenvolvida pela China, que nos últimos anos tem por objetivo uma projeção maior da China dentro do cenário geopolítico internacional, ampliando de forma significativa as suas áreas de influência e, sendo assim, incomodando os Estados Unidos, a maior potência econômica militar do planeta, e também os seus aliados da Europa Ocidental, sobretudo aqueles países que fazem parte da União Europeia. Então, dando seguimento aqui ao nosso encontro, a disputa entre gigantes, para que vocês tenham uma ideia, que desde o início das reformas da China, por volta de 1976, o país vem crescendo mais do que os Estados Unidos. Então, esse crescimento está até aqui o ano de 2021, o gráfico não foi estendido até o ano de 2022. Mas, através desse gráfico, é possível perceber que desde meados da década de 1970, a taxa de expansão do PIB da China tem sido superior à taxa de crescimento do PIB norte-americano, razão pela qual a China ela vem diminuindo a diferença do seu PIB para o PIB dos Estados Unidos, o que permite fazer uma projeção, e isto é feito por analistas que indicam que provavelmente até o final dessa década, no mais tardar até o início da próxima década, a China deverá ser a maior economia do mundo. Não vai ter a maior renda per capita do mundo, até mesmo porque a população chinesa é quase 5 vezes maior do que a população dos Estados Unidos. Aqui nós temos a queda dos investimentos estrangeiros diretos na China. O que está determinando essa queda dos investimentos estrangeiros diretos
na China. Bom, nós temos, em parte, que levar em consideração a disputa travada entre a China e os Estados Unidos na era do governo Donald Trump, quando então o governo norte-americano impôs algumas barreiras comerciais a produtos chineses, e também o governo norte-americano ameaçou de penalizar as empresas dos Estados Unidos que atuassem na China, taxando os produtos que lá produzissem e vendessem em território norte-americano. De acordo com o pensamento do ex-presidente Donald Trump, lugar de empresa norte-americana é nos Estados Unidos, não só para gerar emprego, gerar arrecadação de impostos e contribuir para a manutenção do país no topo das economias mundiais, mantendo assim a hegemonia econômica de todo o planeta. Então, essa queda dos investimentos estrangeiros diretos também vai ocorrer em função da pandemia do Covid-19, lembrando que a China adotou até pouco tempo atrás uma política de Covid-0, promovendo lockdown nas áreas de incidência do coronavírus. E isso fazia com que setores produtivos, setores da indústria, paralisassem suas atividades e, sendo assim, a paralisação dessas atividades acabava por comprometer toda uma cadeia produtiva, não só em território chinês, mas também em outros países do mundo que contavam e contam até hoje com muitos componentes industriais que são produzidos dentro do território chinês. Então, isso esteve e está até hoje fazendo com que muitos empresários, muitos grupos empresariais, na verdade, repensem a sua estratégia de manter investimentos em território chinês. E, inclusive, muitas empresas que estavam atuando na China, estou me referindo a grandes empresas multinacionais, nos últimos anos deixaram o território chinês, migrando para as suas matrizes no continente europeu, nos Estados Unidos, e também migrando para outros países onde exista, de certa forma, uma maior segurança para os investidores e essas empresas não tenham suas cadeias produtivas comprometidas pelas políticas adotadas pelo governo chinês por ocasião da disseminação da pandemia do Covid-19, que era, sobretudo, calcada na política do Covid-0. Então, nós temos que levar em consideração também outros aspectos, porque hoje, dentro do tabuleiro de xadrez geopolítico mundial, a China ela está ampliando a sua área de influência e as grandes potências estão tentando minar essa ampliação da área de influência chinesa, objetivando, logicamente, defender os seus interesses estratégicos, geopolíticos, econômicos e até mesmo interesses militares. E nós temos diversas situações em que a China, ela, ao desenhar uma estratégia geopolítica de expansão de áreas de influência, tem colocado em xeque a política das nações capitalistas desenvolvidas e das grandes empresas sediadas nesses países e manter investimentos no território chinês. Então, é um dos fatores responsáveis por isso. Aqui nós temos a fuga de empresas da China, que eu mencionei ainda há pouco, né? Citando os dois principais exemplos, para os países da União Europeia e também para os Estados Unidos, num movimento que é denominado reshoring,
ou seja, as empresas voltando para os seus países de origem, ou seja, linhas de produção voltando para os seus países de origem, para que não tenha sua cadeia produtiva afetada por políticas que venham ser adotadas pelo governo chinês, que direta ou indiretamente acabem prejudicando as linhas de produção e gerando prejuízos. É claro que essa fuga de empresas, grandes grupos estrangeiros do território chinês, também obedece uma outra estratégia geopolítica, que é minar esse crescimento econômico da China de forma a reduzir o capital financeiro do país e, sendo assim, também levar o governo chinês a ter que reduzir os seus investimentos fora da China, porque através desses investimentos eles estão ampliando suas áreas de influência e, de certa forma, isto está incomodando a geopolítica norte-americana, a geopolítica da União Europeia, a geopolítica japonesa e por aí vai. Então nós temos que ter essa compreensão que os interesses econômicos, eles norteiam as ações políticas dos estados e dessa forma o que nós estamos percebendo é que a China, inclusive o governo, na verdade, está já tomando as suas devidas providências para reduzir essa dependência dos investimentos estrangeiros no seu território e, sendo assim, redesenhando o mapa de influência da China, priorizando, nesse caso, países da Ásia, países da África e países da América Latina. E nós veremos esse desenho um pouquinho mais à frente no transcurso dessa aula. Aqui nós temos a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Essa guerra comercial entre os dois países que possuem o maior volume de comércio internacional ganhou uma conotação maior no governo do presidente Donald Trump. Então, através de algumas sanções econômicas, como, por exemplo, a taxação de produtos chineses, os norte-americanos estão procurando, de certa forma, proteger a indústria americana da concorrência de produtos chineses. Agora, toda ação merece uma reação. A partir do momento em que o governo norte-americano adota alguma medida retaliativa a determinados produtos procedentes da China, aqueles que são mais competitivos frente a determinados produtos produzidos nos Estados Unidos, o governo chinês também, em retaliação, taxa sobre taxa produtos procedentes dos Estados Unidos. Então, essa guerra comercial, ela se estende até os dias atuais. Houve a troca do governo dos Estados Unidos, com a eleição e posse do presidente Joe Biden, mas a guerra comercial entre a China e os Estados Unidos vem se arrastando até os dias atuais. E isso aí, de certa forma, acaba prejudicando alguns países, mas beneficiando outros. Essa guerra comercial Estados Unidos e China, inclusive, beneficiou o Brasil, que teve a oportunidade de aumentar suas vendas para o mercado chinês, as chamadas commodities agrícolas. Aqui nós temos a guerra dos chips entre Estados Unidos e China. Os microchips hoje estão presentes em vários segmentos, nas tecnologias informacionais, na indústria automotiva, na inteligência artificial, desenvolvimento de uma nova geração de máquinas, desenvolvimento de robôs e tantas outras atividades que hoje incorporam as altas tecnologias, dependem muito desses microchips. Então, o que se verificou, na verdade, foi um acirramento dessa disputa dos Estados Unidos com a China e, dessa forma, os americanos tentando atingir
esses setores chineses que são dependentes da importação de microchips, lembrando que a China importa muito esse produto, principalmente da Coreia do Sul e de Taiwan, mas também importa de outros mercados, inclusive dos Estados Unidos. Então, a partir do momento em que os americanos tentam, de certa forma, inibir a atividade econômica da China, aquela que depende desses microchips que são fundamentais para segmentos estratégicos da indústria, sobretudo as chamadas indústrias de tecnologia de ponta, isso gerou uma guerra e os chineses, logicamente, com seus parques tecnológicos, com cientistas com alta capacitação intelectual, começaram também a dominar esse campo tecnológico e a China, pouco a pouco, está superando esse entrave, essa barreira, através do aumento da sua capacidade de processar, produzir microchips mais avançados e, sendo assim, dando suporte às suas indústrias de alta tecnologia para que estas não acabem reduzindo as suas atividades, em alguns casos até correndo o risco de paralisar suas atividades por falta de um componente ou de componentes tão sofisticados que hoje estão presentes nas indústrias de tecnologia de ponta nos mais diferentes setores. Aqui nós temos também o colapso do financiamento externo chinês. Então, os investimentos externos que a China vinha fazendo, ampliando no continente africano, na América Latina, em países da Ásia, se você perceber aqui, nós temos os dois maiores bancos de fomento da China, representado em azul claro, em azul escuro, perdão, e o Banco Mundial em azul claro. Então você vai perceber que esses dois maiores bancos chineses, eles estavam injetando bilhões de dólares em investimentos em vários países do continente asiático, africano, aqui na América Latina. Mas o que se percebeu, eu coloquei esse gráfico até 2019, por quê? Para mostrar que esse processo ele não está relacionado com a questão da pandemia do Covid-19, porque já a partir de 2016 você começava a perceber uma queda substancial desses investimentos chineses no cenário internacional, enquanto que o Banco Mundial ele manteve praticamente estável o volume de investimentos feitos em vários países do mundo. Então, na verdade, o que você está percebendo é que, apesar da economia chinesa continuar crescendo, ela vem perdendo fôlego, ou seja, a taxa de crescimento vem diminuindo e, dessa forma, inclusive, retardando aquela projeção que inicialmente dizia que a economia chinesa iria ultrapassar a economia norte-americana ainda na primeira metade da década de 2020, projeção esta feita há 15 anos atrás. Agora, a projeção, no meu entender, talvez a economia chinesa só ultrapasse a economia norte-americana, caso isso de fato aconteça, na década de 2030, dentro da minha análise pessoal. Aqui nós temos as medidas que o governo chinês tem procurado desenvolver já há algum tempo para ampliar a sua participação dentro do comércio internacional. Lembrando que a China é hoje o país que exporta o maior volume de produtos no mundo. Então, um cinturão, uma rota, é o nome que se dá àquilo que eles chamam de a nova rota da seda, que na verdade constitui em investimentos de bilhões de dólares, dezenas de bilhões de dólares, na implantação de uma infraestrutura de transportes que possibilite promover uma maior integração da economia chinesa com economias de vários países do mundo, não só do continente asiático, como também da África e do próprio continente europeu. Esse projeto, um cinturão, uma rota, inclusive, dentro de um viés mais recente, já está com a sua vertente aqui
na América Latina. Inclusive, a China tem investido bastante na Argentina, tem investido bastante no Chile, tem investido aqui no Brasil e por aí vai. Então, na Venezuela, até mesmo porque a Venezuela é o país que detém a maior reserva internacional de petróleo, então interessa aos chineses investirem nessa logística de produção, escoamento da produção de petróleo na Venezuela, porque a China é hoje o segundo maior consumidor mundial de petróleo, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Então, essa estratégia que foi desenvolvida alguns anos atrás, na década passada, vem ganhando uma configuração real, os investimentos estão acontecendo, isso tudo objetivando garantir à China mercados para os seus produtos, assim como fontes de suprimento de matérias-primas e alimentos para abastecer o mercado chinês. Aqui nós temos o fortalecimento do mercado consumidor interno. Uma estratégia que também começou a ser desenvolvida alguns anos atrás no país. Por quê? Ora, a partir do momento em que o governo chinês começou a perceber que a economia do país iniciou um processo de crescimento mais lento, eles começaram a entender que havia uma necessidade de fortalecer o mercado consumidor interno como forma de garantir ou sustentar um crescimento econômico que pudesse ainda aumentar a projeção da China no cenário econômico internacional. Então, aquela mão de obra que era, inclusive, se dizia a mão de obra na China é muito mais barata que a mão de obra no Brasil. Hoje já não é mais. A mão de obra chinesa, em várias carreiras, hoje é mais cara que a mão de obra brasileira e de tantos outros países em desenvolvimento. Então, essa política de elevar gradativamente os salários dos trabalhadores chineses de forma a consolidar o mercado consumidor interno, tem por finalidade sustentar o crescimento econômico da China a taxas superiores a 5, 6% ao ano, que, na verdade, é uma excelente taxa de crescimento. Não tanto quanto era nos primeiros anos pós-início das reformas econômicas da China, mas mesmo assim, um país manter uma taxa de crescimento de 5, 6% e daí para cima é bastante louvável e, logicamente, importante para o desenvolvimento e consolidação da China como uma superpotência também na área econômica. Aqui nós temos os parceiros comerciais da China. O que eu quero chamar a atenção de vocês aqui, ó. Em 2000, o que está em azul, os parceiros comerciais americanos, ou seja, os Estados Unidos e os países com quem ele mais comercializava. Então, repara que a participação da China aqui na América Latina se restringiu ao Paraguai e a Cuba. A presença da China em 2000 no continente africano já estava iniciando o seu processo de consolidação. Agora, repare que na maioria dos países do mundo, a China perdia para os Estados Unidos. Agora, o que aconteceu em 2020? Repare que os Estados Unidos perdeu para a China o papel de líder nas transações comerciais com vários países do mundo. Então, hoje o que você percebe é que em boa parte do mundo, o principal parceiro comercial é a China, não os Estados Unidos. Isto porque os produtos chineses chegam ao mercado internacional a preços muito competitivos, muito mais baratos do que os similares produzidos nos Estados Unidos. E a política arrojada do governo chinês de ampliar suas relações comerciais com vários países do mundo, como forma de consolidar um projeto de desenvolvimento que tem como objetivo transformar a China
na maior potência econômica mundial. Aqui nós temos as zonas de tensão. Coloquei aqui o Mar do Sul da China Meridional, que é a principal zona de tensão, uma vez que a China vem construindo aqui ilhas artificiais em vários pontos do Mar da China Meridional, áreas contestadas por países como Vietnã, Malásia, Filipinas, Brunei, que são países que contestam essas ilhas artificiais da China, e que isso tem gerado um aumento da tensão nessa área, inclusive com o governo norte-americano dizendo que vai manter essa rota comercial aberta, custe o que custar, porque o governo norte-americano e outros governos do mundo não reconhecem essas ilhas artificiais como territórios chineses, porque estão sendo construídas em águas internacionais e dessa forma colocando em zona de atrito interesses de outros países e também das grandes potências mundiais. Então, é uma das zonas de atrito. Taiwan é uma zona de atrito porque Taiwan é considerada pelos chineses como uma província rebelde, lembrando que Taiwan é território chinês, que abrigou os nacionalistas que foram derrotados na Revolução de 1950. Então, os nacionalistas do Kuomintang se abrigaram aqui em Taiwan e criaram a República de Taiwan ou República de Formosa, que é considerada pela China uma província rebelde, e a China tem alertado o governo de Taiwan, o governo de Taipei, que qualquer iniciativa no sentido da independência será considerada pelo governo chinês uma declaração de guerra. Então, há uma ameaça cada vez mais eminente de iniciar uma guerra entre a China e Taiwan, que será uma guerra, claro, entre chineses, e isso aí não vai ser bom para o mundo, até mesmo porque o governo dos Estados Unidos tem afirmado que vai defender Taiwan em caso de uma agressão armada do governo chinês. Vamos torcer para que as duas partes possam negociar e apaziguar os ânimos até que, com certeza, num determinado momento, eu creio nisso, Taiwan será reincorporada à República Popular da China. Eles até aceitam isso, desde que o governo chinês entenda a necessidade de promover a democracia, ou seja, redemocratizar a China, acabando com o sistema de partido único e criando um sistema pluripartidário. Aí, o governo de Taipei aceita negociar a reunificação com a China. Eu acredito que mais cedo ou mais tarde esse processo irá acontecer. A China também tem áreas de disputa com o Japão, áreas de disputa com a Índia, tem o problema do Tibete, que é um território ocupado pelos chineses em 1950, e sendo assim, a China ela convive com algumas zonas de tensão e a sua geopolítica tem tratado essas questões dentro do princípio de defesa dos interesses do governo chinês. Moçada, eu espero que vocês tenham gostado desse nosso encontro e eu tenho pedido, reiterado, que vocês ajudem a divulgar o canal Geogênio, que é um canal 0800, talvez venha a ser o único canal do YouTube com uma coletânea de aulas gravadas que não são comercializadas. O canal não é monetizado. Eu tenho dito que caso o YouTube monetize o canal, eu vou doar todo o dinheiro que for designado pelo YouTube a minha pessoa a instituições de caridade. Eu não quero um centavo em cima das aulas que eu estou gravando. Estou fazendo isso porque eu quero fazer. Era um projeto que eu tinha alguns anos atrás, que saiu do papel em função até mesmo da pandemia do Covid-19, que antecipou, porque, na verdade, eu só iria gravar essas aulas quando tivesse
100% aposentado. Eu sou aposentado, mas dou atualmente 58 aulas por semana. Então, trabalho de segunda a sexta, de 7 às 7, razão pela qual, né, eu não tenho tanto tempo assim, né, para gravar as aulas que são gravadas nas férias, feriados, finais de semana, enfim. Então eu peço que vocês ajudem, porque o canal Geogênio, ele já tem ajudado muita gente a passar em concurso militar, vestibular e técnico. E sendo assim, eu gostaria que ele alcançasse um número cada vez maior de pessoas. Minha meta agora é alcançar 4.000 inscritos, tá um pouquinho acima de 3.100. E sendo assim, esse crescimento contínuo do canal é alcançar cada vez mais um número maior de jovens e adultos que estão se preparando para concursos e aqueles que também gostam de aulas sobre atualidades, aulas sobre assuntos geográficos e curtem essa questão. Valeu, moçada! No mais, eu vou deixar um abração para vocês, um beijão no coração. Fiquem com Deus. Eu vou, mas eu volto, hein? Fui!